Eu sou Inês Rocha e este é o P24. A entrevista de Lucília Gago confirma que o Ministério Público vive numa espécie de bolha. A opinião de Pedro Marcos Lopes. Há, de facto, uma campanha orquestrada, na qual também se inscrevem um conjunto alargado de pessoas que têm atualmente ou tiveram no passado responsabilidades de relevo na vida da nação. É a primeira entrevista que a Procuradora-Geral da República dá à comunicação social em 6 anos de mandato, quando faltam apenas 3 meses para deixar o cargo. Na noite desta segunda-feira, Lucília Gago deu uma entrevista à RTP sobre os casos polémicos dos últimos meses de investigações do Ministério Público que se tornaram também casos políticos. A entrevista acontece dias depois de Lucília Gago ter sido convocada pelo Bloco de Esquerda e pelo PAN para uma audição no Parlamento. Convite que aceitou, mas sugeriu que a audição decorresse apenas após o relatório de 2023 do Ministério Público estar concluído, dentro de escassas semanas. Criticada nos últimos dias por falar primeiro a uma televisão, a Procuradora-Geral da República negou ter-se recusado a ir imediatamente a São Bento e sublinhou que fez apenas uma sugestão de alteração de data. A RTP clarificou também que a entrevista já estava marcada ainda antes do convite da Assembleia da República. Na entrevista, Lucília Gago afirmou que nunca ponderou demitir-se do cargo, não se sente responsável pela demissão de António Costa do cargo de Primeiro-Ministro e lembra que o inquérito à atuação de António Costa ainda decorre, embora o ex-Primeiro-Ministro seja apenas testemunha. Se o inquérito não foi agora encerrado, é porque algo a tal obstará. Sobre as críticas de que tem sido alvo, a Procuradora-Geral da República afirmou estar em curso uma campanha orquestrada contra esta magistratura e incluiu nesses críticos a atual Ministra da Justiça, que a acusou recentemente de falta de capacidade de liderança e de comunicação. Afirmações que para a Procuradora são graves e, num certo sentido, indecifráveis. Neste P24 ouvimos Pedro Marcos Lopes, jurista, comentador e um dos subscritores do manifesto dos 50 mais 50 pela reforma da Justiça, que tem sido particularmente crítico da atuação do Ministério Público. Bem-vindos ao P24 de 9 de julho de 2024. Pedro Marcos Lopes, bem-vindo ao P24. Esta é a primeira entrevista da Procuradora-Geral da República em 6 anos de mandato, isto depois de ter sido chamada a uma audição no Parlamento e de ter sugerido um adiamento dessa audição. Deu agora uma entrevista a uma televisão, entretanto a RTP esclareceu que esta entrevista já tinha sido agendada antes do convite da Assembleia da República. De qualquer forma, qual é a importância desta entrevista e achas que fazem sentido estas justificações? Muito obrigado por me terem aqui no P24. É sempre um prazer falar para o jornal, que é o meu jornal. Bom, Inês, eu custa-me começar pelo seguinte. Eu fiquei bastante contente que a Sra. Procuradora só tenha dado esta entrevista neste momento. E explico porquê. Eu que achava que teria sido bom a Sra. Procuradora falar mais vezes, esclarecer mais vezes as pessoas das atuações do Ministério Público, agora fiquei contente que não a tivesse feito, porque assim o meu susto, e eu acho que o susto da maior parte dos cidadãos, só vai demorar 3 meses, em vez de ter demorado 6 anos. Porque esta entrevista foi... além de constrangedora, foi um bocadinho confrangedora, porque, em primeiro lugar, porque nós, e eu não quero fazer aqui um grande monólogo, em primeiro lugar porque nós confirmamos todas as suspeitas que tínhamos sobre o funcionamento da Sra. Procuradora e sobre o funcionamento do Ministério Público. Uma espécie de uma bolha que se vive naquela instituição que é terrível. Sabes que eu falo há muito deste tema, há muitos anos que me preocupo com este tema e nunca achei que houvesse propriamente uma conspiração contra os políticos ou contra a política ou contra determinados partidos no Ministério Público. Sempre achei que havia sim uma senha justiceira, justicialista, e portanto isso não era
dirigida a políticos concretos, mas era mais sobre a classe política, essa coisa tão populista de se dizer. E o segundo ponto, tão relevante como esse, é uma espécie de inconsciência global e total sobre a vida cá fora e sobre como o mundo funciona e como as pessoas se relacionam. E eu acho que esses dois campos ficaram completamente à vista nesta entrevista da Sra. Procuradora e repito, fiquei muito assustado por termos tido esta pessoa que aqui mostrou, não sei se isto corresponde exatamente ao que a senhora é, ou se teve um mau dia, mas fico um bocadinho assustado de termos tido uma pessoa assim durante 6 anos à frente de uma instituição tão relevante como o Ministério Público. Uhum. Uma das coisas que Lucília Gago disse foi uma rejeição de todas as críticas que têm sido feitas a si e ao Ministério Público. Diz que há uma campanha orquestrada por parte de pessoas que tiveram responsabilidades na vida da nação. Tu és um dos subscritores do manifesto dos 50+50, que tem sido bastante crítico do Ministério Público. Como é que viste esta resposta com uma acusação incluída da Procuradora-Geral da República? Há coisas que é melhor não responder, porque para já os subscritores dos 50+50, e eu não sou porta-voz, são pessoas que se preocupam muito mais preocupam-se com muitas coisas na Justiça e não apenas do funcionamento do Ministério Público. Aliás, há uma acusação que a senhora Procuradora faz, dizendo que as pessoas acusam de todos os males da Justiça serem ligados ao funcionamento do Ministério Público. Isso não é verdade. Não há quem não saiba que se dedique a este tema, que há muito mais coisas que nos preocupam do que o funcionamento do Ministério Público. Mas sim, o funcionamento do Ministério Público é bastante preocupar, porque o que está em causa são direitos, liberdades e garantias fundamentais e que o Ministério Público tem desprezado várias vezes. E se me permites, há aqui parte nesta entrevista que atentam exatamente a isso mesmo. Porque repara, em relação ao parágrafo, o que a senhora Procuradora diz é que teve que pôr aquele parágrafo, ou pôs aquele parágrafo, consciente, porque havia pessoas que diziam que havia suspeitas, que poderia ter havido uma má conduta do Primeiro-Ministro, e eu isso não discuto, muito bem, acho muito bem que o Ministério Público investigue quem quiser, mas o que a senhora Procuradora faz com aquele parágrafo é informar todas as pessoas que o Primeiro-Ministro e o cidadão António Costa estavam a ser investigados. Ora, o segredo de justiça e outros institutos que traz durante a fase do inquérito serve exatamente para que as pessoas em geral não saibam que alguém está a ser investigado por um motivo simples, porque isso acarreta problemas muito graves para a sua vida, para a sua reputação, para tudo e mais alguma coisa. Não preciso dar os exemplos. Portanto, isso é uma prova de uma inconsciência completa de que são os direitos das pessoas. E depois vai mais longe, sabes? Há outro ponto que é de uma gravidade sem nome nesta entrevista. O procurador Rosário Teixeira veio a semana passada anunciar, numa entrevista, basicamente foi anunciar isso, que o António Costa, o ex-primeiro-ministro, não estava a ser, não era suspeito. Passado uma semana, a senhora procuradora vem dizer, de uma maneira, enfim, meio velada, não diretamente, que António Costa afinal é suspeito. Não exatamente do que era antes, mas que pode ser suspeito das coisas que estão depois. Ora bem, veio exatamente o que ela diz, não é? Exatamente, veio exatamente dizer aquilo, veio repetir aquilo que tinha dito naquele parágrafo e agora de voz em plenas televisões, na televisão pública. Quer dizer, isto é de uma gravidade sem nome. E diz isto com um ar perfeitamente cândido. Pronto, a operação influencer, não há problema nenhum, pelos vistos, porque os oficiais, as pessoas do Ministério Público são competentíssimas e, portanto, eu até tenho aqui, é muito difícil admitir um erro na investigação. Bom, só sou a senhora procuradora que acha isso, os juízes não têm achado isso. Mas esta levantar de outra suspeita em relação a António Costa, acho verdadeiramente notável. Não percebo como é que se faz uma coisa destas.
Aliás, a Procuradora-Geral diz que não se sente responsável pela demissão do Primeiro-Ministro, também nunca ponderou a demissão, não deve desculpas a ninguém, rejeita que sejam escolhidas datas para buscas ou comunicados do Ministério Público. Está, Como é que vive vês, numa bolha. como é que vês todas estas justificações para todas as acusações que têm sido alvo? Vejo muito mal, porque repara, é evidente que não há nenhum cidadão que esteja acima da lei. Isso, enfim, apenas dizê-lo seria, quer dizer, não vale a pena sequer dizê-lo, todos sabemos isso, todos somos democratas, todos acreditamos na democracia liberal e que sabemos que a justiça funciona desta forma. Mas repara, a própria elaboração do raciocínio da senhora Procuradora diz que, bem, aquilo foi, o Primeiro-Ministro, o ex-Primeiro-Ministro, lá mediu as suas consequências, viu o que viu e depois demitiu-se. Bom, e, portanto, eu não tenho nada a ver com isso, porque ela, aliás, já o repetiu, porque quem é responsável, porque quem tem que avaliar isso é o ex-Primeiro-Ministro. Não valha-me Deus. Quer dizer, achar que se pode, pelos vistos, com muito poucos indícios, está verdadeiramente à vista, apesar da senhora Procuradora dizer agora que ainda há mais investigações, o que visa justificar que daqui a 5 ou 6 anos ainda andemos nisto, mas enfim, dizer que num processo que há tão poucos indícios se pode demitir um governo, porque convenhamos, nem a senhora foi capaz de dizer que não. Quer dizer, apesar de dizer que é a decisão do Primeiro-Ministro. Obviamente que o Primeiro-Ministro não pode viver sob aquela suspeição. O argumento que é dado em relação a Pedro Sánchez é feio, porque nem era Pedro Sánchez, era a mulher de Pedro Sánchez, uma vez a gente se entende. E de Ursula von der Leyen não eram propriamente este tipo de suspeitas. Mas passemos em frente a esse ponto. Dizer que um Primeiro-Ministro pode continuar em funções assim é verdadeiramente brincar com as pessoas. Mas não é só o Primeiro-Ministro, é que nós tivemos que ir para eleições, o quadro político mudou completamente, portanto houve uma inversão total do quadro político. Eu digo desde o primeiro dia que houve um golpe de Estado institucional. Continuo a dizer, e a senhora Procuradora, no fundo, disse-o. Que ela rejeitou também, um golpe de Estado. Não, ela rejeitou em relação a algo que o Pedro Adão e Silva escreveu no vosso jornal, no Público, e eu não quero aqui estar a puxar os galões, mas eu também concordo, já ouvi isso, também concordo. Mas quer dizer, achar que se faz uma coisa dessas, sem estes indícios nenhuns, e depois, não, isto é tudo funcionamento normal, não é verdade. Porque eu sou igual perante a lei ao Dr. António Costa. Mas o Dr. António Costa teve um mandato dos portugueses. Quando se faz uma investigação destas, tem que ser um especial cuidado. Não é pô-lo diferente. É respeitar que há um estatuto que ele tem num determinado momento, que lhe foi dado pelos portugueses num contexto democrático, que tem que ser avaliado por quem investiga. A senhora, pura e simplesmente, não percebe isto. E é mais uma vez, se sente que é uma irresponsabilidade total da senhora Procuradora, quer dizer, ali ninguém responde. Aliás, ela própria diz a dada altura, bom, eu conheço partes do processo, porque os processos são muito complicados, alguns. Bom, este processo não era complicado. Este processo era vital. Este processo, repito, conduziu umas eleições e um novo quadro político. Uma procuradora não pode ir só conhecendo partes do processo, não pode conhecer tudo porque o processo é muito extenso. Bom, espero que haja gente que possa ajudar a senhora procuradora, ou não há? Vai lá, é ela que fica a lamber aqui, como nós costumamos dizer, a lamber papel a noite toda porque não tem ninguém que a ajude. Obviamente, no processo dela, ela tem que saber exatamente, ao detalhe, tudo o que está a acontecer. E, pelos vistos, não conhece. Mas voltando só um bocadinho atrás à pergunta que te fiz há pouco, como é que viste esta acusação de que há uma campanha orquestrada por parte de pessoas que tiveram responsabilidades na vida da nação? Acho que é um sinal de que a senhora Procuradora se sente acusada, que não está a conseguir lidar com o facto de a contestação ao funcionamento do Ministério Público, nomeadamente ao seu mandato, ter passado
de meia dúzia de pessoas que falavam muito sobre o tema nos órgãos de comunicação social, e foi fundado um movimento que acha que é mesmo necessário reformar a justiça e ter um papel cívico nessa reforma. Acho que a Sra. Procuradora lida mal com isso. E depois, além de lidar mal com o facto dos portugueses quererem ter uma resposta, poderem criticar e quererem ter uma resposta sobre os desmandos que estão a acontecer no Ministério Público, a Sra. Procuradora, em vez de responder e dar as justificações, que deu muito poucas, lamento dizê-lo, prefere tirar umas atuardas dizendo, enfim, como é que há uma campanha orquestrada por pessoas que já foram responsáveis. Ninguém diz que não tivessem sido pessoas responsáveis. Agora, e que também ninguém diz que é uma campanha não orquestrada. Não, é uma campanha orquestrada na defesa de princípios que essas pessoas acham relevantes para o funcionamento de um bom Estado, de uma boa democracia liberal e de um bom Estado de Direito. Pedro Marcos Lopes, muito obrigada. Obrigado, eu. Esta terça-feira há novo episódio de O Pé Direito do Éder, o podcast do Público sobre o Euro 2024, que cruza histórias do passado com histórias da atualidade. Depois da eliminação de Portugal pela França, há balanços para fazer. Não perca no site do Público ou nas aplicações de podcast. É tudo por hoje, o P24 volta amanhã. Tenha um bom dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Inês Rocha.